Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Boa noite! Eu sou a Michele Gil, sou fundadora do grupo Irmãos Cósmicos da Luz no Facebook e do grupo Portal Energia Crística também no Facebook. Estou retornando de férias com o meu programa Merkaba Divino, diretamente para o TV Galáctica. Sejam todos muito bem-vindos e a gente está voltando agora com muitos assuntos novos sobre física quântica, mecânica quântica, espiritualidade, ufologia e tudo aquilo que desperta interesse das nossas almas que são afins, né? E a gente está nessa ressonância para poder fazer as modificações que a gente precisa nesse momento de transição planetária. Modificações que precisam ser tanto individuais quanto coletivas. E cada um, à sua forma, vai trazendo o seu conhecimento para a gente poder auxiliar através de conhecimento e através também de ressonância eletromagnética, para a gente poder despertar aí o maior número de possíveis de pessoas nessa fase de mudanças planetárias. E é isso, gente. O programa está voltando hoje, das férias. Eu descansei, graças a Deus, todo mundo precisa. E o tema do nosso programa hoje é sobre a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, gente, ele é um personagem bíblico muito misterioso. Ele foi, pelo que a gente sabe, ele foi rei de Salém e foi sacerdote do Altíssimo. Na verdade, ainda é sacerdote do Altíssimo. Ele não tinha pai, não tinha mãe, não nasceu e não morreu. Pelas descrições bíblicas, ele não era um ser humano normal. Ele não foi gerado por uma mulher e nem passou pela morte. A Bíblia, ela não dá muitas informações a respeito de Melquisedeque. E assim, tem uma passagem na Epístola dos Hebreus que diz que Melquisedeque fazia parte de uma ordem, a ordem de Melquisedeque, na qual Jesus também é membro. A gente sabe que Jesus é filho da fonte divina, filho de Deus, que ele se fez homem e viveu entre nós, o nosso Pai Criador e Soberano do Universo, né? E Melquisedeque, o que teria sido? Qual é a relação de Melquisedeque com Jesus? Afinal, Melquisedeque, ele havia estado no planeta entre 1980 a.C. até 1886 também antes de Cristo. Então a gente tem uma passagem aí de quase 2.000 anos antes da vinda de Jesus, né? E é por isso que Jesus recebeu esse título de que ele era pertencente. Não, e por que será que Jesus recebeu esse título de que ele pertencia à ordem Melquisedeque? Segundo o livro de Urântia, a criação divina ela é composta por 700.000 universos locais. Isso mesmo, gente. 700.000 universos locais. Quando a gente ouve assim, é até engraçado, né? Que a gente se sente realmente um pequeno grão de areia. E cada um desses universos é criado e administrado por um filho de Deus do paraíso. Esses filhos criadores, eles pertencem à ordem de Micael. O filho criador do nosso universo local é chamado de Micael de Nebadon. E esse deu início à criação do seu universo há aproximadamente, segundo os relatos do livro de Urântia, há 400 bilhões de anos. Além do universo em que nós vivemos, Micael criou também várias classes de seres. Alguns dos seres criados por Micael são os Melquisedeques, os Voronondeques, os Lanonondeques. Eles criaram também os portadores da vida. Na verdade, Micael também criou os portadores da ordem da vida e criaram uma infinidade de outros seres angélicos e ainda os seres humanos que nascem nos mundos evolucionários como os nossos. Então, assim, Micael, ele criou várias classes de seres, tá? E alguns desses seres são os Melquisedeques, os Voronondeques, os Lanonondeques,
portadores da vida, muitas infinidades de seres angélicos e os seres humanos que nascem nos mundos evolucionários, que somos nós. Os filhos Melquisedeques são conhecidos como instrutores do universo e atuam em casos emergenciais. Por exemplo, quando surge um problema qualquer, o Melquisedeque é enviado em missão. Foi o que aconteceu por volta de 1980 a.C. O que estava acontecendo naquela época? A verdade corria risco de ser extinta do planeta Terra. Foi então que Maquiventa Melquisedeque se apresentou como um voluntário para vir nesse mundo e resgatar o conceito de Deus único, resgatar o conceito do Pai Altíssimo. Então, assim, Maquiventa Melquisedeque, ele se apresentou como um sacerdote de El Elyon, que é o Altíssimo, o único Deus, né? E viveu como um ser humano por 95 anos. Ele estabeleceu o reinado de Salem, ensinou e treinou diversos discípulos que se espalharam pelo mundo afora e que disseminaram esses conhecimentos, esses ensinamentos. Depois da partida de Maquiventa, Salem ganhou o nome de Jebus. E tempos depois ela passou a ser conhecida como Jerusalém. Mas assim, qual é a relação de Melquisedeque e Jesus? Para eu explicar essa relação, a gente vai ter que voltar um ponto bem anterior. Como é que as coisas elas funcionam? No momento em que o Filho Criador, assim, vamos explicar de uma maneira, lógico, também bem abrangente, bem simplificada, mas assim, no momento em que o Filho Criador constrói o seu universo, para que ele assuma a soberania desse universo que ele construiu, esse Filho Criador, ele deve, antes de tudo, experienciar aquilo que ele próprio criou. Ou seja, ele precisa experienciar esse universo no nível mais profundo da sua existência. Ele precisa experienciar em 7 níveis de existência diferentes. E somente depois dele ter completado esses 7 níveis, somente após completar esses estágios, é que esse ser será considerado um filho criador. E só assim que ele será considerado o soberano desse universo. O que significa isso? É o ato de viver. O que significa isso? Ser soberano do universo. Ser considerado um soberano do universo que criou. Significa que é o ato de viver a vida da criatura, ou seja, experienciar todos aqueles estágios de evolução de forma encarnada. Qual é o propósito dessas encarnações? O propósito dessas encarnações é capacitar esses criadores, esses seres criadores, a se tornarem soberanos, cada vez mais sábios, cada vez mais compassivos, mais justos, mais compreensivos e, acima de tudo, mais misericordiosos. Isso precisa acontecer dessa maneira. Por quê? Porque somente, apenas depois de você vivenciar a experiência, você consegue compreender todas as faces, toda a completude do significado dessa existência, dessa experiência. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim prático, tá? De uma maneira bem rasa, só para que vocês entendam um pouco a complexidade de todo de toda essa forma de vivenciar, né? Então, assim, não é bem assim que acontece, mas assim, é só para eu exemplificar de maneira rasa que vocês entendam. Por exemplo, se você em alguma vida já foi homossexual, você nessa vida de agora, vamos supor que há algumas encarnações passadas você foi homossexual. Nessa vida de agora, você consegue compreender toda a complexidade dessa experiência. Embora você nessa existência não seja homossexual, mas você consegue compreender. Você consegue compreender, por exemplo, o que sente um homossexual ao ser desprezado pela sociedade.
você consegue compreender as dores da alma que aquele ser é capaz de sentir, porque muitas vezes não é compreendido, ou porque outras vezes ele não é aceito em um contexto social, existem discriminações, as pessoas gostam de fofocar, tem as falácias e etc. E quando você já experienciou uma vida como homossexual, você consegue compreender todo o contexto dessa existência, dessa forma, e se solidariza. Você acaba sentindo afeição, você não sente discriminação, você não recrimina ele pelas atitudes que ele está tendo, e nem nada que englobe todos esses achismos e preconceitos que a gente vive em sociedade. Você consegue compreender no âmago do seu ser, consegue ter um sentimento e compreensão em abrangência. E com isso não sente desprezo e não discrimina essa pessoa. Um outro exemplo é quando você, por exemplo, já foi morador de rua, não tinha nada para comer, não tinha onde morar, não tinha o que vestir. Você consegue compreender e sentir a falta de afeto da sociedade, a discriminação que esse morador de rua sente, ao não se sentir acolhido, as carências que ele vivencia e tudo aquilo que esse ser humano sente, todas as perdas e dores, enfim, toda a marginalização que ele sofre por parte da sociedade. Quando você vivencia essas experiências, você se torna uma pessoa mais completa, mais amorosa, mais compreensiva, mais compassiva. Você se torna uma pessoa repleta de sabedoria e experiência no sentido literal e abrangente dessa palavra, tá? Então, por isso que esses seres, quando eles criam, eles precisam vivenciar essa experiência. Mas assim, e Jesus Cristo nesse contexto? Jesus Cristo é um sacerdote de Melquisedeque e ele veio ao planeta Terra para vivenciar e transmitir à humanidade o mais alto grau de sabedoria. Jesus Cristo é o responsável pelo nosso planeta. Ele está diretamente ligado aos planos evolucionistas do nosso planeta, em como a sociedade interage, como a sociedade evolui, como a sociedade está moralmente, eticamente crescendo para poder fazer parte e se aliar ao todo. E por diversas encarnações, muitos mestres iluminados, dotados de imensa espiritualidade, de infinita sabedoria, passaram pelo nosso planeta. Esses seres, eles tiveram a missão de supervisionar os propósitos da humanidade e, em sua grande maioria, eram pertencentes a quem? A Ordem de Melquisedeque. Esse alto conselho, ele é eterno e é universal. Ele é composto por membros mortais e imortais, encarnados e desencarnados, ascensionados e no processo ascensional, tendo uma missão sempre bem definida. Que missões são essas? Em primeiro lugar, a missão é velar pela doutrina do coração, que é uma filosofia espiritual, cósmica, que se expressa no mundo e aos seres humanos de várias formas diferentes. E isso vai depender o quê? Vai depender da época, vai depender da região, da cultura local e de muitos outros fatores. Em segundo lugar, qual é a missão? É a missão de trabalhar para que a humanidade possa evoluir segundo os preceitos dessa doutrina universal. Ou seja, quais são os preceitos dessa doutrina universal? O amor universal, o amor maior e fraterno e aliados ao bem maior. E não é interesses próprios, interesses individuais, mas interesses coletivos que visem o bem maior e a integração com o todo. E quem afinal é Melquisedeque? A sua santidade, Lorde Melquisedeque, é o mestre maior de Shambhala, o Senhor e Rei dos mundos celestiais. Ele é o comandante-chefe do governo oculto do mundo, Jagartha, tá?
e ele é sacerdote e rei o sacerdote e rei Melquisedeque, também ele é conhecido entre os iniciados como o sacerdote do Altíssimo Deus, é o Elion. O que significa isso? É o eu sou o que eu sou, então ele é o sacerdote do Altíssimo, ou seja, do eu sou o que eu sou. Ele também é conhecido como rei de Salém, como eu já falei, que é o rei da paz. Ele é conhecido também como rei da justiça, ou seja, o rei do karma. Conhecido também como imperador dos sábios, legislador primordial. Ele é encarregado da reforma do mundo e é a figura profética de Cristo. E ele tem, assim, muitos outros e muitos títulos. A humanidade terrestre quase nada sabe sobre ele, pois muito pouco era permitido escrever a respeito de Melquisedeque há tempos atrás. Então, a gente, nas escrituras sagradas, a gente tem muito pouca informação. Aos seus seguidores, ou seguidores da ordem de Melquisedeque, sempre foi recomendado não falar em detalhes sobre sua missão. Essa missão é planetária, cósmica e universal. Tá? Para vocês sentirem a abrangência e o poder de Melquisedeque. Muitas pessoas procuram informações sobre o sacerdócio de Melquisedeque, mas muito poucos são os que encontram. Sabe por quê? Porque eles precisam encontrar no mais íntimo do seu ser. Eles precisam encontrar essas informações na chama trina presente nos corações. Esse grande sacerdote sagrado esse grande sacerdócio sagrado, ele pertence a todos. Quando você segue os preceitos do sacerdócio de Melquisedeque, não existem gurus, não existem mestres ou superiores. Todos são iguais, pois atingiram a unicidade. O verdadeiro sacerdote de Melquisedeque já nasce consagrado. Ele não necessita de iniciação, de consagração no plano físico, a não ser que ele o faça por livre e espontânea vontade, para ativar quantos luminosos, já que a gente não tem a nossa memória cósmica totalmente ativada, aliás, quase nada ativada, né? Então você pode fazer até iniciações e consagrações no plano físico, mas você não precisa fazer nada disso, tá? Quais são os ensinamentos dos verdadeiros sacerdotes de Melquisedeque? O verdadeiro sacerdote de Melquisedeque, ele não busca discípulos, porque eles surgem naturalmente através do quê? Da força eletromagnética. Então, assim, ele não precisa buscar através da lei de afinidade, de ressonância e eletromagnetismo, esses discípulos eles vão sendo atraídos. O verdadeiro sacerdote de Melquisedeque, ele não discute a sua fé com ninguém. Por quê? Porque ele é consciente da sua missão. O verdadeiro sacerdote de Melquisedeque, ele não critica as pessoas à sua volta. Por quê? Porque ele respeita cada ser humano no nível evolutivo, no nível de compreensão que cada um tem. Então, ele não tenta impor aos outros a sua verdade. Ele também não explora financeiramente os seus seguidores, porque a sua riqueza é fazer a vontade do Pai Celestial. O sacerdote de Melquisedeque, ele não cobra dízimo dos seus discípulos, porque essa dispensação, o plano divino já passou. Ele não demonstra seus poderes internos, pois ensina a todos os seres humanos, sem distinção de classe social, sem distinção de posição financeira, de raça, de credo político ou religioso. O sacerdócio de Melquisedeque é a origem de tudo que se relaciona com a evolução espiritual e a salvação do gênero humano de forma holística, ou seja, de forma global, de forma ampla. O sacerdócio real, eterno e universal de Melquisedeque promete e concede aos seres humanos as verdades universais e a sabedoria divina, que é a sabedoria que liberta a todos que seguem seus ensinamentos, conscientizando através do quê? Do amor, conscientizando através da misericórdia divina.
E essa misericórdia, libertação, é digna de quê? De quem jamais castigou ou irá castigar nenhum de seus filhos. Os sacerdotes de Melquisedeque sempre são oferecidas oportunidades, que são dispensações, para que todos possam voltar ao seu verdadeiro lar, a grande fonte cósmica, o trono do Pai Celestial, para que todos possam voltar ao que o eu sou, o que eu sou, através dos nossos corações. Afinal, o que significa ser um Melquisedeque? Melquisedeque é um ser da luz divina que atinge um estágio crístico de evolução, que se funde com o divino, com a essência divina, da maneira mais pura, mais abrangente e completa. Para quê? Para que possa exercer uma determinada missão espiritual. Quando isso acontece, essa pessoa ela se torna um Deus para o planeta, para uma galáxia. Mas Deus, assim, no sentido... eu não gosto de mencionar Deus, mas assim, de uma forma só para que fique compreensível. Mas quando esse ser, ele vivencia e atinge esse estágio crístico, onde ele evoluiu, ele se fundiu com o divino, ele vivenciou toda a experiência de maneira pura e completa, né? O que acontece? Ele se torna um Deus para o planeta, um Deus para uma galáxia, um Deus para um quadrante universal, sempre unificado ao Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou Universal. Mas não na forma de colocar como deuses, que nem aconteceu há eras atrás, onde vários deuses, era um planeta de vários deuses. Não isso. Mas realmente no sentido da fusão com a fonte divina e de ser um representante de um determinado planeta, um representante de uma determinada galáxia, de um quadrante universal, de um universo local, assim como Jesus Cristo é para nós, né? É uma figura representativa de um ser que atingiu o mais alto grau de evolução, continua evoluindo, claro, porque senão não teria propósito. O propósito da existência é exatamente você continuar sempre o seu plano evolutivo, e é dessa forma que a gente enxerga. Então, assim, Melquisedeque, ele é o Senhor soberano e eterno da luz divina. Ele é responsável pela organização dos mundos celestiais, assim como da criação e direção de novos mundos materiais ou físicos, reeducando e resgatando os seus habitantes. Através de quê? Como é que ele reeduca e resgata os habitantes? Como é que ele faz toda essa organização? Através da purificação, da iniciação, da iluminação e através da ascensão. São essas 4 premissas. É importante entender que existe um ser com o nome de Melquisedeque. Existe também uma ordem sacerdotal, a ordem de Melquisedeque. Quando uma pessoa alcança a iluminação nessa ordem divina, a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem divina e eterna, ele então é chamado, esse ser então passa a ser chamado de Melquisedeque. Ou seja, existem vários Melquisedeques. Edgar Cayce, ele diz que Jesus Cristo, em uma das suas encarnações na Terra, foi um homem chamado Melquisedeque. Segundo o livro das Chaves de Enoque, do J.J. Hurtak, ele descreve o sacerdote e rei Melquisedeque como um ser dos mundos espirituais que dirigem a ordem de Melquisedeque como um eterno Senhor da luz, o soberano da luz e o responsável pela organização dos mundos celestiais de Deus, do Eu Sou, que abre passagem para uma nova criação no processo de purificação. Então, assim, a gente pode definir a ordem de Melquisedeque como responsável pela reprogramação da consciência necessária para vincular a criação física com a hierarquia divina, que nada mais é do que esse momento que a gente está vivenciando. A ordem de Melquisedeque, ela tem o poder de redespertar e ressurgir para a luz dos mundos superiores. Seus membros são os filhos da verdade e guardam as chaves que dão acesso à verdadeira história do planeta. A ordem de Melquisedeque, ela comunica-se com outras comunidades celestiais e fraternidades de luz em todos os universos da fonte divina e coordena o trabalho do Cristo tanto nos céus como na terra. Se a gente for olhar por uma perspectiva espiritual,
Melquisedeque é responsável por receber a luz criada por Metatron. Então, Melquisedeque recebe a luz criada por Metatron e distribui para todo o universo, adequando a vibração dessa luz, né, as vibrações dessa luz, para os níveis suportados em cada localidade. Ou seja, ele vai receber um quantum de luz que vem de Metatron. Ele faz adequações, por exemplo, para enviar para a humanidade terrestre, para enviar para os iniciados em Melquisedeque, para enviar para os seres que estão no processo evolutivo no universo que ele tem responsabilidade. Melquisedeque, ele também recolhe a luz gerada pelos povos, ou seja, tanto a luz vem de cima de Metatron, né, e é adequada aos mundos evolucionistas, como também ele recolhe a luz gerada pelos povos, pelos seres de determinados planetas, ele recolhe essa luz para dentro de si, a fim de transformá-la, reajustá-la e elevá-la para os próximos patamares vibracionais. Por esse motivo, a presença de Melquisedeque é tão sentida cada vez que um povo ou um planeta vai ascensionar. Então a gente pode considerar Melquisedeque como o quê? Melquisedeque é o educador da luz. Foi ele que trouxe de volta para a humanidade o DNA divino para os corpos humanos. Por quê? Porque em um momento da história, a humanidade perdeu a parte divina do seu DNA. A parte divina do nosso DNA foi adormecido e pela ciência hoje é considerada como DNA lixo. Por quê? Porque a nossa ciência, limitada como é e cartesiana, não conseguiu ver funcionalidade e acha que pelo nosso DNA está desligado há tanto tempo. Mas agora nesse processo ascensional, onde a gente começa a receber quantum de luz das hostes celestiais, de Melquisedeque, de Metatron e de vários seres de luz, nosso DNA começa a ser reativado, tá? Então a gente começa a o quê? A resgatar a parte divina do nosso DNA, transferir ela para os nossos corpos, para as nossas células, para que a gente possa se iluminar e ascensionar. Por esse motivo, ele é considerado o pai da humanidade. Então, assim, nós somos seus descendentes diretos. Nós somos os herdeiros da semente de Melquisedeque. Melquisedeque é aquele que direciona as ativações do DNA humano no processo de ascensão vibracional. E dentro da sua proposta de transformar e elevar a luz gerada por todos os corpos na Terra. Melquisedeque é um curador universal, levando para todos os locais do universo diversos recursos para auxiliar nesse processo de cura. Então, assim, eu sou alucinada por Melquisedeque, pelas dispensações que ele traz para a humanidade. Ele é uma figura assim, realmente muito importante nesse nosso processo. Ele e os sacerdotes, né? Assim como Jesus Cristo é um sacerdote de Melquisedeque, e muitos outros que passaram aqui. Então, assim, é um momento assim, muito de muita gratidão para com essa ordem, para com esses seres. Inclusive, no meu trabalho de mesa radiônica, que foi canalizado através, a minha mesa é a mesa multidimensional do Merkaba Divino, que foi canalizado através da energia de Metatron e outros seres, é invocado também para o trabalho a ordem de Melquisedeque, a ordem de Lanonodek, a ordem dos Voronodeques e a ordem de Mika. Por quê? Porque elas integram todo o processo luminoso que a gente está vivendo de ascensão, para que a gente possa realmente alcançar outros patamares de evolução. Eu quero deixar para vocês a seguinte mensagem. Esse programa de hoje é uma introdução à ordem de Melquisedeque, a quem foi Melquisedeque, e a continuação vai vir na próxima semana, onde nós vamos fazer o trabalho de ativação, tá? O trabalho de ativação vai ser feito através do envoltório de luz, pela luz de Melquisedeque, tá? O conteúdo do próximo programa, não desse, do próximo programa, ele foi canalizado pela Nathalie Glasson, da escola Omna. Então, assim, a gente na próxima aula, no próximo programa, é importante, assim,
Primeiro que ia ficar muito longo para eu apresentar tudo nesse programa. Então, e de certa forma, vocês já começam a entrar na frequência de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque, para que a gente no próximo programa possa fazer a ativação do envoltório de luz de Melquisedeque, tá bom? Gente, então assim, hoje a gente não vai ter a ativação vai ser na semana que vem. Se vocês acham que tem algum amigo, uma amiga, alguém no Facebook, algum amigo particular de vocês que está nesse processo de despertar de luz e que acham que a pessoa tem a ver com esse processo de energia, enviem esse programa para a pessoa assistir, para que na próxima semana todos nós juntos possamos fazer a ativação do envoltório de luz pela energia de Melquisedeque. É necessário que vocês façam esse trabalho através desse programa? Claro que não. Ninguém precisa de mestres, de gurus, de pessoas te dizendo o que fazer. Mas, assim, é uma proposta para que nós todos possamos fazer juntos, ativarmos um quanto de luz cada vez maior para as nossas emanações individuais e coletivas, tá bom? E quero deixar um recado para vocês também. Todo mês eu faço um trabalho coletivo através da mesa multidimensional do Merkaba Divino, onde eu reúno grupos de 10 pessoas. Eu abro sempre 3 datas no mês e eu ainda tenho algumas vagas para o dia 28 de março. Se alguém tiver interesse, envie um e-mail para irmãoscosmicosdaluz@gmail.com. É isso, gente. O programa Merkaba Divino fica por aqui e semana que vem a continuação sobre Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque e a ativação do envoltório de luz, tá? Gratidão a todos, namastê e uma semana abençoada para todos vocês. Tchau, tchau.